Quem é o maior jogador de todos os tempos? Nesse vídeo polêmico, eu vou montar uma lista de quem eu acho que são os 20 maiores da história do futebol. Fala, rapaziada, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não conhece, para quem é novo, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. Bom, o conteúdo padrão aqui do canal é o Cartola FC, o Cartola Express, né? Mas aos poucos eu quero ir trazendo análises diferenciadas, outros tipos de conteúdo para vocês sobre futebol, né? De modo geral. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, né? Ativa o sininho também para não perder os próximos vídeos. E claro, se gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like. Outra coisa também, como eu falei, eu quero trazer aos poucos outros vídeos sem deixar de lado o Cartola. Então, se você tem ideia de temas aí, deixa nos comentários aí qual é o próximo vídeo que eu posso fazer mais diferente assim, né? Bom, vamos falar um pouquinho do tema desse vídeo aqui. É um tema polêmico aí, quem é o maior jogador da história. Por que é polêmico? Porque compara várias épocas diferentes, o futebol mudou muito nesse tempo, mexe um pouco com idolatria, né, com a questão dos países. Claro, a gente é brasileiro, a gente vai dar um pouquinho mais de valor para os jogadores brasileiros, lá fora eles dão valor para outros jogadores, enfim. Toda essa rivalidade, polêmica que traz, eu vou tentar usar critérios objetivos, na medida do possível, para tentar trazer os 20 maiores. Então, claro, tem que levar em conta os títulos que o jogador conquistou. Então, aqui, ó, fazendo uma diferença já, não é o melhor jogador, é o maior. Melhor é nível técnico, e como eu disse, muda muito ao longo da história, porque o futebol evolui muito. É o maior, é o quanto que o cara representou para sua época, quanto ele ganhou, quanto ele teve de idolatria na sua época, as histórias, quanto ele representou de mudança para o futebol também, né? Jogadores que revolucionaram a sua época. Enfim, acho que tudo isso é importante, eu vou tentar ir levando em conta aos poucos. E claro, se você discordar, coloca aí a sua lista de top 20, ou se 20 é muito, top 5, top 10, ou fala só quem você discordou aqui da lista, quem que faltou. Enfim, o espaço está para vocês nos comentários, quero saber o que vocês estão achando, tá? Vamos lá aqui, começando pelo vídeo, e a gente vai começar, claro, pela 20ª colocação, né? Para não estragar a surpresa de quem é o maior da história, né? E o primeiro nome que eu vou mostrar aqui para vocês, está aparecendo na tela, é o Levi Yashin, goleiro, né? Então, é o único goleiro que vai aparecer na lista. Eu acho meio difícil de comparar goleiro com outros jogadores de linha, tá? Então, eu escolhi começar com goleiro, talvez tivesse que ter uma lista à parte, né? E para mim, o Levi Yashin é o maior goleiro da história do futebol. Vocês vão falar, Neuer, Buffon, enfim. Claro que os goleiros mudaram muito, então os goleiros mais jovens, eles são melhores um pouco, né? Mas eu acho o Yashin importante porque ele revolucionou a história do esporte, né? De ser goleiro. Ele é o primeiro goleiro que começa a fazer aquelas pontes, fazer defesas mais plásticas, começa a sair um pouco do gol, os goleiros ficam meio plantados embaixo da trave, né? Ele é o único goleiro na história a ganhar a bola de ouro. Em 1963, ele era da União Soviética, jogou o tempo todo no Dinamo de Moscou, um time da Rússia, né, na época da União Soviética, ganhou tudo que podia lá naquela época, né? Os títulos da União Soviética, jogava poucas vezes a Champions League. Pela seleção, ele tem a conquista da Eurocopa em 60, que é o único título da União Soviética, e das Olimpíadas, que naquela época era bastante importante. Então ele conquistou bastante pela sua seleção, conquistou pelo clube, e ele tem esses dois recordes que eu acho muito impressionante. Mais jogos sem tomar gol na história, 270 jogos sem tomar nenhum gol, e até hoje o goleiro que mais defendeu pênalti, 150 pênaltis. O Aranha Negra aí tem várias histórias sobre ele, né? Para mim é o melhor goleiro da história e começa nosso top 20. Vamos para nossa colocação de número 19, Eusébio, de Portugal. O Eusébio jogou na década aí de 50, 60, estendeu até um pouquinho ali até 70, até a vinda do Cristiano Ronaldo, era sem questionamentos o maior jogador português da história, né? Ele foi eleito bola de ouro em 1965. É bom lembrar que nessa época só dava bola de ouro para os jogadores da Europa, né? Não tinha outros jogadores de fora ali da Europa que ganhavam. Então isso faz com que o Pelé na época não concorresse aí, por exemplo, sabe? Enfim, alguns outros jogadores também não concorreram nessa época. Ele é o primeiro negro a ganhar uma bola de ouro, então tem uma questão de representatividade importante. Na Copa de 1966, Portugal, apesar de não ter ganho a Copa, né, que falta esse título por seleção, mas o Eusébio teve o melhor desempenho da seleção de Portugal até hoje, terceiro lugar na Copa de 66, e foi o artilheiro daquela Copa. Mesmo não chegando na final, ele fez 9 gols, né? Então o cara que se destacou muito, ganhou pelo Benfica, Champions League, então pelo clube que cumpre esse requisito, ganhou a Champions League, 11 campeonatos portugueses, só não ganhou mais Mundial de Clubes e mais Champions League porque tinha o Real Madrid e o Santos do Pelé nessa época, né? Então, grande destaque português em 19º. Em 18º, Platini da França. Rivalizou muito tempo aí com o Zidane, né? Como o maior francês. Ele foi o primeiro jogador a ganhar 3 bolas de ouro seguida, em 83, 84 e 85. Então, isso é bem impactante. Ele ganhou Champions League Mundial pela Juventus, e na época a Juventus nem era um time tão grande assim na Itália, então ele vai para lá e muda esse patamar aí.
Foi um jogador de grande destaque, bastante goleador, um meia que chegava bem à frente, né? Mas ele só não tá mais pra frente aqui na nossa lista, porque ele ganhou como melhor jogador e campeão da Copa de 84, mas para a França, em Copas, ele não conseguiu render. A França não foi campeão em 82, não foi campeão em 86, não teve grandes destaques. Ele jogou um pouco melhor na Copa de 86, mas mesmo assim faltou esse título para ele alcançar um nível mais alto, tá? E aí que eu vou começar para a próxima colocação, 16º, e eu sei que aqui eu vou tomar um pouco de porrada que o pessoal vai achar que devia estar mais para cima. Zico, do Flamengo, né? Maior ídolo do Flamengo, acho que talvez agora rivalize um pouco com o Gabigol, talvez, mas é considerado o rei da Gávea, né? Deus da Gávea até. É o maior artilheiro do Maracanã, né? O Zico, enfim, fez grande marca nessa época. O maior cobrador de falta da história do Brasil. Acho que tem algumas polêmicas se ele é o que fez mais gols, né? Depende em jogos oficiais, não oficiais, enfim. Isso é sempre uma grande polêmica aí do número de gols. Mas em todas as eleições que é feita, os jogadores falam que ele foi o melhor cobrador de falta da história. Ele ganhou tudo pelo Flamengo. Ganhou 3 brasileiros e 4, talvez, considerando de 87 ou não. Ganhou Libertadores, ganhou Mundial, vários cariocas. Voltou depois e conseguiu ganhar. Foi importante no Japão também, então super campeão Zico. O que falta para mim, para ele estar num auge maior aí, né? O fato, não é nem a questão de ele não ter jogado na Europa, mas é o fato, até porque ele jogou um pouco, ter assim, um pouco de destaque, mas é porque ele nunca ganhou nada pelo Brasil, e foram grandes decepções, né? A Copa de 82, 86, grandes esquadrões que o Zico estava participando, a seleção não conseguiu o título, e isso faz uma falta, né? Inclusive porque o Zico perdeu o pênalti contra a França, né, em 86, acho que isso deixa uma marca, por isso que ele não tá mais pra frente. Mas claro, ele e o Platini rivalizaram com o Maradona nessa época, então merecem estar no nosso top 20 aqui. Vamos lá pro próximo na nossa lista, é o Romário aqui também, outro que talvez o pessoal reclame aí que tá um pouco para baixo, né? Bom, o Romário tem essa questão dos 1000 gols na carreira, era um gênio da grande área, matador total, teve grande destaque aí por fazer tantos gols assim. Essa questão dos 1000 gols, tem um pouco da questão que ele considera gols na base, gols de jogos não oficiais, mas enfim, de qualquer jeito ele é um grande destaque goleador. O Romário ganhou muito pela seleção, ele ganhou 2 Copa América sendo muito decisivo. Nas eliminatórias para a Copa de 94, ele classifica o Brasil no último jogo contra o Uruguai. Na Copa de 94, jogou demais, muita bola. Sem ele, o Brasil não ganhava a Copa, com certeza, de 94. Cara que decidiu vários jogos, né? Fez vários gols, não chegou a ser artilheiro, mas foi eleito o melhor jogador daquela Copa. Então ganhou muito. Só que aí o que acontece? O Romário, no auge, volta para o Brasil, então ele não se prova lá na Europa, numa época que era importante se provar na Europa, né? Mesmo aqui no Brasil, ele não tem tantos títulos assim, ele ganhou um brasileiro, não tem Libertadores, né? Não ganhou um Mundial. Então, enfim, falta um pouco dos títulos em clube e também falta um pouco se provar mais na Europa, né? Ele jogou muito bem no PSV, no Barcelona, mas ficou pouco tempo lá, não ganhou Champions League também, então por isso ele fica um pouco aqui abaixo, tá? Bom, o próximo da nossa lista aqui, 15º colocado, o Xavi da Espanha, né? Bom, primeiro, eu acho que tem que ter um jogador dessa época do Barcelona e Espanha aí, né? Nessa época de 2008 a 2012, mais ou menos, o Barcelona e a Espanha ganharam tudo, né? A Espanha ganhou Eurocopa em 2008 e 2012, e em 2010 foi campeã do Mundial, né? Da Copa do Mundo. E o Barcelona ganhou tudo. 2 Mundiais, 4 Champions League. Ele é o jogador com mais participação pelo Barcelona. E é uma questão que eu queria colocar de destaque aqui, porque eu coloquei ele não o Xavi. Uma comparação que a gente faz aqui entre os dois, ó. Aqui tem o Xavi e aqui o Iniesta. O Xavi tem mais gols e mais assistências que o Iniesta, né? Então muita gente considera o Iniesta como melhor que o Xavi, mas mesmo fazendo uma função mais defensiva, com uma alta taxa de acerto de passe, o Xavi tem mais gol e mais assistência, por isso que ele entra aqui no lugar do Iniesta, tá? 15º colocado, representando essa era dourada aí do futebol espanhol, né? Em 14º aqui a gente vai colocar o Gerd Müller, da Alemanha, né? Aqui a gente vai ver que é um cara que não aparece tanto pelo talento, assim, não é um cara conhecido por jogadas brilhantes, cativantes, mas era um cara muito goleador, inclusive se nessa questão dos gols não oficiais, considera que ele tem mais gol que o Pelé, 1.400 gols, assim, é muito gol que ele fez na carreira. Inclusive, ele é bola de ouro em 1970, e na Copa de 1970 ele é o artilheiro daquela Copa, tá? Numa Copa que foi marcada pelo Pelé ali ganhando tudo, Brasil campeão, Jairzinho fazendo gol em todos os jogos, mesmo assim ele foi o artilheiro, ele foi campeão da Copa do Mundo em 74 e da Euro em 72, então ganhou muito pela Alemanha, 3 Champions League seguida pelo Bayern de Munique e título mundial, então ganhou tudo por clubes, ganhou tudo pela seleção, bola de ouro, artilheiro, então Gerd Müller merece estar na nossa lista, podia até estar um pouquinho acima, tá? O próximo aqui, Ronaldinho Gaúcho.
Bom, o Ronaldinho ganhou tudo. Eleito Bola de Ouro em 2005, campeão da Copa em 2002, campeão pelo Barcelona com a Champions League, ganhou Libertadores também pelo Galo. Então o que falta pro Ronaldinho? É muito talentoso, talvez um dos jogadores mais talentosos da história. O que falta pro Ronaldinho estar mais acima? Foi muito curto período de tempo, né? Basicamente ele jogou de 2000 a 2006, e aí depois ele não quer mais jogar, volta, para de manter aquele auge, volta a jogar muito bem pelo Galo, foi campeão da Libertadores, mas é um período muito curto, ele precisava ter se provado mais tempo, para mim, na minha opinião, para estar mais para cima. O que vocês acham? Ele podia estar mais acima? Se fosse o melhor jogador, ele com certeza estaria lá no top 5, tá? O próximo da lista, e aqui o pessoal também vai me cobrar, eu sei o pessoal que acompanha mais história do futebol, Di Stéfano, tá? Di Stéfano, que nasceu na Argentina, foi naturalizado espanhol, considerado o maior jogador da história do Real Madrid, e não sou eu que estou dizendo, o site do Real Madrid aqui diz que o Di Stéfano é o maior jogador, melhor futebolista da história do Real Madrid, tá? E talvez o melhor da história de todos os tempos no site do Real Madrid, né? Ele é o grande responsável pelo Real Madrid se tornar o que foi, assim. Nas 5 primeiros Champions que existiram, Champions League, ele ganhou todas as Champions League. Eleito 2 vezes Bola de Ouro, mudou um pouco do futebol, é um jogador muito veloz, né? Como técnico, depois ele vira técnico, ganha argentino pelo Boca e River, é o único até agora na história. Mas o que falta pro Di Stéfano? A carreira por seleção. O Di Stéfano não jogou, não é que ele não ganhou nenhuma Copa, ele não jogou nenhuma Copa. Em 50 e 54, a Argentina não jogou por motivos políticos. Em 58, ele era naturalizado espanhol e a Espanha não conseguiu se classificar, ele não consegue levar a Espanha para a Copa, perde para a Escócia. Em 62, ele se machuca e não consegue levar de novo a Espanha para a Copa. Então, essa mácula aí deixa ele um pouquinho para baixo, tá? Mas, enfim, um grande jogador da história do Real Madrid em clubes. O próximo aqui, Garrincha, talvez também, igual o Ronaldinho Gaúcho, foi um cara de um talento muito grande, mas que se provou pouco tempo, né? O Garrincha basicamente jogou de 57 a 62. Era o anjo das pernas tortas, praticamente um inventor do drible, um cara que, enfim, as pernas dele, uma perna era 6 centímetros menor que a outra, super arqueada, então era quase impossível que ele jogasse futebol, quase impossível que ele andasse, na verdade. E mesmo assim, a Copa de 58 ele ganha, já jogando muito bem, e a de 62, sem o Pelé, ele foi o grande destaque. Até hoje ele é o campeão, artilheiro e melhor jogador, o único que fez isso, tá? Então, jogou tudo naquela Copa, driblou todo mundo. Tem várias histórias que falam sobre o Garrincha naquela época, de que ele driblava os jogadores mais de uma vez para provar que ele conseguia driblar, enfim. Com ele e o Pelé em campo, o Brasil nunca perdeu um jogo, tá? Então também acrescentei esse folclore. O Garrincha faz parte da nossa brasilidade, assim, dessa questão de o jogar bonito, esse jogar para frente do brasileiro. Vem muito por causa do Garrincha, tá? E aí, o que falta para ele estar mais para cima, né? Um cara super talentoso, talvez o maior da história, né? Ganhou tudo pela seleção. É questão dos clubes, né? Bom, o Garrincha jogou só de 57 a 62. Mesmo pelo Botafogo, ele rivalizou com o Santos do Pelé naquela época. Então não tem nenhuma Libertadores, não tem brasileiro. Ganhou Carioca e Rio São Paulo, que naquela época era muito importante, é verdade. Mas falta um pouquinho mais. E foi isso. Depois de 62, ele começa a decair. Tinha grandes problemas com alcoolismo, enfim, vários casos extraconjugais, muita questão física também, era um cara que apanhava muito, naquela época a medicina esportiva estava pouco evoluída, então não conseguiu jogar muito tempo, e aí realmente acho que fica um pouco abaixo na nossa lista aqui, tá? Mas enfim, maior ídolo da história do Botafogo, grandíssimo jogador, tá? Do Brasil. E a gente chega no nosso top 10, tá? E o primeiro que eu vou colocar aqui é o Puskás, da Hungria, tá? Muita gente talvez não conheça ele. Ele ganhou pela Hungria, porque assim, estamos no top 10, você não colocou o Di Stéfano porque não ganhou por seleção, ele ganhou pela Hungria. Ele foi campeão olímpico em 52, como eu disse, era importante naquela época, e ele foi vice da Copa do Mundo de 54, para a Hungria, que é uma coisa inédita, assim, né? Mas além disso, na Copa de 54, perde a final para a Alemanha porque ele estava machucado. Porque na fase de grupos, a Hungria enfrentou a Alemanha, e com o Puskás saudável, assim, jogando tudo que podia, a Hungria meteu 8-3 na Alemanha, tá? Provavelmente ele não tivesse machucado, ele teria sido campeão, sim, da Copa de 54, tá? Em 58, claro, aí não teve chance contra o Brasil do Pelé, né? Mas também por clubes, ganhou 3 Champions Leagues pelo Real Madrid, nessa época mesmo do Di Stéfano, campeão do Mundial de Clubes pelo Real, então ganhou muita coisa. E o grande destaque que a gente coloca aí, pra você ver como ele tinha um futebol bonito, um futebol vistoso, é que ele foi homenageado pela FIFA. O gol Puskás, né, que muita gente conhece, o Neymar já ganhou, enfim, que eleito o gol mais bonito do ano, leva o nome dele justamente por esse grande qualidade técnica que ele tinha. Era um jogador gordinho, mas que ganhou tudo com grande futebol, tá? Por isso, nosso 10º lugar. Em 9º lugar aqui vem Ronaldo Fenômeno, tá? Ronaldo, que para muitos é o maior
centroavante da história do futebol, né? Jogou muita bola, realmente, o Ronaldo. Inclusive, ele tem 3 vezes título de melhor do mundo e ele é o mais jovem a ganhar. Ele ganhou em 96, 97 e 2002. Em 96, ele tinha apenas 20 anos. O que prejudica o Ronaldo? A questão das lesões no joelho, né? Até a primeira lesão que ele tem no joelho, ele tinha média de 0,9 gols por jogo. Era uma média igual a lá do Pelé, então muita gente comparava na época ele ao Pelé, sabe? Só que ele se machuca, na Copa de 98 ele joga muito bem, é eleito o melhor jogador da Copa, apesar do Brasil ter perdido lá, dele ter tido aquela convulsão na final, né? Então muito atormentado pelas lesões. Só que de 98 a 2002, o Ronaldo quase não joga praticamente, né? Ele fica se recuperando 3 anos praticamente parado. O Felipão aposta nele na Copa de 2002 e ele dá a volta por cima, muito por causa do talento dele, né? É o melhor jogador daquela Copa, artilheiro daquela Copa, foi campeão em 94 também, ele ainda era muito novo, mas fazia parte do elenco, mas em 2010 que ele destrói tudo, é eleito de novo o melhor do mundo, né? Mas aí, de novo, ele é atormentado um pouco pelas lesões, não ganha a Champions League, passa no Real Madrid ali, ganha alguns títulos espanhóis, é verdade, mas acho que faltou mais ali para ele ganhar por clubes, essa questão das lesões também que fez ele jogar pouco tempo. Inclusive ganhou pelo Corinthians depois, né? Mesmo já bastante gordo, fora de forma, ganha tudo que mostra o talento do Ronaldo. Se não fosse as lesões, com certeza ele estaria mais para cima, tá? Vamos pro 8º lugar aqui, Sir Bob Charlton, da Inglaterra, né? Os inventores do futebol aí. Bom, acho que o Bob Charlton ele é muito emblemático, ele ganhou tudo, e além disso tem uma história muito importante dele, né? Bom, ele ganha a bola de ouro em 1966, é campeão do mundo com a Inglaterra em 1966 também, é o único título da Inglaterra até hoje, então acho que isso é importante. Ele é campeão da Champions League pelo Manchester United em 67, 68, e a primeira Champions do Manchester United, primeira Champions no time inglês. Então, para esse time, para o futebol que é considerado o inventor da bola, que hoje é tão grande assim, o Bob Charlton é o maior jogador inglês de todos os tempos, né? Ele representa esse turning point aí, ganhou tudo, né, nessa época do futebol inglês, né? E o que é muito impressionante é que ele sobrevive a um acidente de avião, né, que matou quase todo o time do Manchester United. Pra vocês terem uma ideia, era um time que eram os Busby Babies, né? Eles ganham várias Premier League seguidas ali, né? No finalzinho da década de 50. E um acidente mata mais da metade do elenco, tá? E ele se sobrevive, fica, claro, com traumas físicos, psicológicos, mas ele dá a volta por cima e depois de 10 anos vai ganhar a Champions League, Copa do Mundo. Então, um grande nome do futebol inglês, muito classudo, assim, inclusive ele recebe o título da rainha de Sir, né? Então, um cara muito importante no futebol inglês, tá aqui, ganhou tudo por clube, seleção, bola de ouro, enfim, 8º colocado aqui. O 7º, Zinedine Zidane, que eu acho que ganha do Platini lá nessa disputa do maior francês, né? O Zidane, 3 vezes melhor do mundo, junto com vários épicos aí, só vai perder depois para Cristiano Ronaldo e Messi. Rivalizando aí com o Ronaldo, claro que talvez se o Ronaldo estivesse jogando nessa época, ele não teria ganhado todas essas bolas de ouro, mas ele ganha em 98, quando ele é campeão do mundo pela França, né? Ganha em 2000 e ganha em 2003. Ele é campeão também da Eurocopa com a França em 2000, um feito que a França não tinha até então, né? Ele ganha a Champions League pelo Real Madrid, e é campeão mundial pelo Real Madrid, e também ele ganha vários espanhóis, e ganha também pela Juventus, tá? Ele é campeão da Juventus da Itália, do Mundial, de vários campeonatos italianos, então ganhou em todo lugar. E eu acho interessante mostrar aqui para vocês também que o Zidane, ele ganha também como técnico, né? Ó. Aqui tem o site do Real Madrid mostrando os títulos que ele ganhou como jogador, e como técnico ele tem 3 Ligas dos Campeões, 3 Champions League, 2 Mundiais de Clubes, 2 Supertaças da Europa, 2 Ligas da Espanha, 2 Supertaças da Espanha, ganhou tudo pela Espanha. Inclusive, foi eleito o melhor técnico do mundo aí nesse período que ele estava comandando esse Real Madrid, né? Então, melhor jogador do mundo como jogador, como técnico, revolucionou o futebol também nesse tempo, um jogador super decisivo, fez gol em final de Copa do Mundo, golaço em final de Champions, aquele gol que ele pega de esquerda, um dos maiores gols da Champions, né? Então o Zidane tem que estar nesse top 10, é um cara enigmático, é emblemático para o time francês nessa época, né? Então Zidane tá aqui. Em 6º lugar, eu sei que o pessoal já vai começar a reclamar aí também, CR7, talvez o pessoal quisesse que ele estivesse para cima aí, eu acho que não dá, mas assim, o Cristiano Ronaldo, ele só tá atrás do Messi em título de melhor do mundo, 5 vezes melhor do mundo, tá? É o cara que muda o futebol, porque ele muda essa questão física, né? Na verdade de não ser esse cara que nasce com talento, que cresce assim logo de cara, como uma jovem promessa, ele ganha tudo com o Real Madrid, e mudando a característica, ele ganha com o Manchester United, vai pro Real Madrid, vira centroavante, ele é um jogador de ponta, vira o maior artilheiro da história do futebol, né? Claro, tem a questão dos gols oficiais e gols não oficiais, né?
O Pelé tem mais de 1.200 gols, vários jogadores têm mais de 1.000 gols, mas considerando só jogos oficiais, que até tem o site aqui do RFS Score, né, que marca tudo, inclusive eu vou deixar depois o link para vocês, que eles contabilizam os gols, né, enfim, contando jogos oficiais, jogos não oficiais, enfim, várias questões assim. Se a gente pegar aqui dos gols oficiais, o Cristiano Ronaldo tá com 821 gols aqui liderando, né? Talvez o Messi passe ele aí, mas enfim. Grande jogador, artilheiro, maior jogador da Champions League, é o maior artilheiro da Champions League, tem vários recordes aí de gols marcados, né? Então, é o maior assistente da Champions League, maior vencedor, mais número de hat-tricks, enfim, maior da Champions League. Falta um pouquinho por Portugal, tá? Ele, claro, ganhou a Eurocopa, ganhou a Nations, que são muito importantes, são os primeiros títulos de Portugal, mas talvez se ele tivesse tido um destaque maior na Copa do Mundo, ele estaria mais acima, que é o que acontece com o Messi. Vocês vão ver daqui a pouco que o Messi vai aparecer aí na lista, tá? Então acho que falta um pouquinho pro Cristiano Ronaldo subir mais de patamar, mas claro que todos esses títulos dele aí pelo Real Madrid, pela Manchester United, pelo Juventus, enfim, todos os números de gols dele, que claro, é o objetivo final do jogo, é fazer gol, e ele é o maior nisso daí, um dos maiores nisso daí, tem que colocar ele aqui para cima, né? E a gente chega no nosso top 5, aí no nosso top 5 eu vou dar um destaque maior para cada um dos jogadores. E o primeiro que aparece aqui, Beckenbauer, né? O Kaiser alemão, né? O cara que é o maior jogador do futebol alemão. Ele foi eleito 2 vezes bola de ouro, tá? Em 72 e 76. O Beckenbauer, ele tem um feito muito histórico, que é o seguinte, ó. Ele, em 1966, ele é vice-campeão mundial, tá? Então ganha uma medalha de prata. Em 70, ele é terceiro colocado, então bronze. Em 74, ele ganha o Mundial, ganha a Copa do Mundo, em 74. Então ganhou todas as medalhas possíveis. Em 70, inclusive, aquela Alemanha, deixa eu achar para vocês aqui, pode ser que em 70 o Brasil tivesse mais dificuldade. Na semifinal contra a Alemanha estava ganhando, e aí o Beckenbauer machuca o ombro, desloca o ombro, ele prensa o ombro, naquela época a medicina era muito precária ali, ele prensa o ombro para continuar jogando mesmo com o ombro deslocado, tá? Então o cara que é o capitão dessa Alemanha, o cara que ganhou tudo ali com a Alemanha, né? Inclusive tem imagem aqui dele com o ombro prensado assim, né? Podia ser que ele tivesse uma sorte melhor ali da Alemanha na Copa de 70, né? Então ele ganha tudo com a Alemanha, vira técnico. Em 86 ele é vice da Copa do Mundo como técnico, em 90 ele ganha a Copa do Mundo como técnico. Só o Zagallo e o Didier Deschamps agora que conseguiram essa marca. Então ele é um cara que em Copa do Mundo é muito gigantesco, né? Tem as bolas de ouro. Pelo Bayern, ele ganha as primeiras Champions League do Bayern, e são 3 seguidas já. 74, 75, 76. Ganha tudo com o Bayern de Munique, tá? Então, o cara que ganha por clube, ganha por seleção, técnico, foi impressionante. O maior defensor da história, ele era um zagueiro, líbero ali, muda essa função, um grande marcador que saía com a bola conduzindo, né? O que agora a gente conhece como segundo volante. Então, ele muda essa questão também do futebol. E mesmo sendo líbero, ele tem mais de 100 gols na carreira, que é muito gol para um defensor, né? Depois foi presidente do Bayern de Munique, presidente honorário, enfim. Um cara que representa muito para o futebol alemão, né? Tem a história aqui dele nas lendas do futebol, tudo que ele ganhou. Foi depois para os Estados Unidos, ganhou tudo lá nos Estados Unidos, né? Enfim, um jogador incrível aí que mudou a história do futebol. Em quarto lugar aqui, os argentinos vão ficar malucos. Diego Armando Maradona. O Maradona não tá lá pra cima, claro. O Maradona ganhou a Copa do Mundo de 86, no que pra mim é a maior atuação de um jogador em Copa do Mundo, tá? Ele tem aquela questão do gol de mão, mas ele faz o gol driblando todo mundo. Aquela questão do gol de mão é importante, porque tinha a Guerra das Malvinas com a Inglaterra. Ele faz o gol justamente com a Inglaterra, isso representa muito pro povo argentino, né? Então ele joga muito pela Argentina, ganha essa Copa aí. Por clubes, o Maradona não tem Champions, mas ele ganha pelo Napoli, que era um timeco, assim, da Itália na época, né? Hoje o Napoli é bem maior, mas na época não era nada. E ele ganha 2 campeonatos italianos que o Napoli não tinha, nem tem até hoje. Então, isso representa muito, inclusive, em 1990, para vocês verem o quanto ele representava para o clube e para o Napoli, em 90, na Copa de 90, que foi na Itália, os torcedores do Napoli, alguns torcedores italianos, torcem contra a Itália a favor da Argentina por causa do Maradona, tá? Então, claro que o cara desse representa muito para clube, sim, né? E para a Argentina ele representa tanto com esses títulos que ele ganhou, que ele tem até uma igreja no nome dele, né? El Dios, né? Que chamam ele lá, igreja maradoniana, né? E não é brincadeira, assim, eles realmente têm lá, tipo, no aniversário do Maradona é o Natal deles, tem uma igreja, tem um lugar, um templo que eles dedicam ao Maradona, tem os mandamentos maradonianos. Então, assim, é um cara gigantesco para a história do futebol argentino.
eu acho que se ele tivesse conquistado mais, talvez ele tivesse mais para cima, porque o talento é muito grande. Se ele tivesse ganhado também mais pro clube, talvez tivesse mais para cima. Mas, claro, acho que por todo o que ele representa nessa questão dos títulos, no imaginário popular, essa figura polêmica, né, que teve toda, acho que isso faz ele crescer mais pro pessoal achar que ele era top 2 da história, né? Eu acho que tá no quarto lugar, tá ótimo, um dos maiores da história, Diego Armando Maradona, tá? Vamos pro terceiro lugar aqui, nosso pódio, e eu sei que o pessoal vai me questionar, e eu tô com a camiseta dele aqui, ó, Johan Cruyff, jogador holandês, e o pessoal já vai começar a falar, o Johan Cruyff não ganhou a Copa do Mundo, não ganhou pela Holanda, é verdade, ninguém ganhou pela Holanda, a Holanda tem alergia a título, mas ele foi muito importante para aquela Holanda, tá? Chegou na final da Copa do Mundo de 74, inclusive ele tem aquela frase famosa que a Alemanha não ganhou a Copa, foi a Holanda que perdeu, porque a Holanda era disparado o melhor time daquela Copa, jogava muita bola, e numa infelicidade ele acabou tomando uns gols, a Alemanha se retrancou, o Beckenbauer fecha a zaga naquele jogo, e a Alemanha acaba sendo campeã. E na Copa de 78 ele podia ser campeão, mas ele não vai jogar a Copa do Mundo em 78 pela questão do regime militar que tinha na Argentina, né, do Videla. Então ele escolhe não jogar a Copa, né, era um cara muito influente politicamente, e acho que isso influencia ele ser o maior e não o melhor aqui. Podia ter ganhado a Copa de 78, aquela Argentina que ganhou não era tão forte assim, provavelmente a Holanda seria campeã. Então ele representa muito para a história do futebol holandês, tá? Ele tem 3 bolas de ouro, é o primeiro a ganhar 3 bolas de ouro, tá? Ganha em 71, 73, 74, ganha tudo com a Ajax, o Ajax não era tão grande naquela época assim, ele ganha 3 Champions Leagues com a Ajax, ganha Mundial de Clubes, massacra os times, né? Enfim, na Copa mesmo de 74, massacra o Brasil, massacra o Uruguai, assim, não via a cor da bola, representa essa mudança do futebol total, né? Um cara muito rápido, com aquela troca de posição, todos os jogadores daquele carrossel holandês, a laranja mecânica, se movimentavam em campo, né? O cara que inventa praticamente essa posição de ponta de lança, um jogador que vem buscar a bola como falso 9 e leva para frente, tem aquele pênalti que ele corre pro lado, enfim, um gênio do futebol, talvez por isso que ele tá aqui como o maior gênio do futebol, deste futebol total, né? Depois ele vira técnico, como técnico, ele ganha a primeira Champions League do Barcelona, o Barcelona não tinha nenhuma Champions, ele ganha, ele influencia agora o guardiolismo que tem esse futebol, ele tem aquela famosa frase que todo mundo atribui ao Guardiola, mas não é, do Cruyff, que é, se a gente tá com a bola, o adversário não pode fazer gol, tá? Então, assim, é um cara que cria esse futebol de toque de bola, que revoluciona o futebol com a Espanha, né? Mas revolucionou lá atrás com a laranja mecânica desse futebol de intensidade, de velocidade, de muita troca de posição, toque de bola, enfim. É um cara que, para mim, muda a história do futebol em todos os âmbitos, como jogador e como técnico. Ganha muito por clube, ganha como técnico por clube, falta esse título pela seleção, mas ganhou muito pela seleção também. Então, Johan Cruyff tá aqui no nosso pódio, tá? Inclusive, a camiseta aqui tem 2 listras, porque ele muda também essa questão do pensar no futebol, né? E, na época ele era patrocinado pela Adidas, pela Nike, e a Adidas patrocinou a Holanda. Para não ter os 3 tradicionais ciscos da Adidas, ele continua representando a Nike, só ele joga a Copa com 2 listas, tá? Então, um jogador muito impressionante dessa época. Em segundo lugar, chora argentino, porque o topo vocês vão ver de quem é. Em segundo lugar, Lionel Messi, da Argentina. Para mim, é indiscutível que ele é maior que o Maradona, tá? Tem essa questão do folclore, mas em futebol ele é maior que o Maradona. É o jogador que tem mais bola de ouro, 7 bolas de ouro, não é pouca coisa. Tem a rivalidade com o Cristiano Ronaldo, do futebol moderno, ele ganha tudo, ganha várias bolas de ouro, talvez ganhe a 8ª bola de ouro, tá? Muita gente questionou ele, porque assim, pelo Barcelona, não tenho que questionar, 4 Champions League, campeão de Mundial de Clubes, ganha tudo pelo Barcelona, ganha Liga Nacional, inclusive, espero inclusive que ele passe, porque ele só tá um título atrás do Daniel Alves, para se tornar o maior jogador, o maior vencedor da história do futebol, então o Messi vai passar isso. E jogando por seleção também, o Messi ostenta vários títulos, ó. Mais jogos pela Argentina, mais gols pela Argentina, mais gols por um país sul-americano, mais jogos por um país da América do Sul. Então ele tem vários títulos pela Argentina, tá? Muita gente falou que ele não ganhava pela Argentina, ele já tem todos os recordes. Em Copa do Mundo, é o jogador que mais atuou em Copas do Mundo, 26 jogos, o único jogador a ser eleito 2 vezes melhor de uma Copa. Ganhou a Copa do Mundo agora, o jogador que mais fez gol em uma total temporada, 91 gols. Então, o Messi, ele é, na minha opinião, e aqui eu vou dar uma opinião polêmica, ele é o melhor jogador de todos os tempos. Ele é melhor que o Pelé, porque o futebol evoluiu. Inclusive, se não tivesse o Pelé, não tinha o Messi, sabe? O Messi aprende muito do Pelé, as jogadas que o Messi faz, o Pelé fazia antes. Então,
de qualidade técnica, da questão do futebol, eu acho que o Messi é melhor, ele representa muito pro futebol. Mas, mas tem o senhor Edson Arantes do Nascimento, o maior jogador de futebol da história, e eu acho que é difícil que isso tire o posto dele em algum momento, tá? Ele é eleito o atleta do século pelo Comitê Olímpico, não é o maior jogador de futebol, é o atleta. Isso representa muito para mim porque que ele tá aqui em primeiro lugar. Ele muda o futebol, tá? O futebol era uma coisa antes do Pelé e depois do Pelé é outra. Um cara com uma intensidade física absurda, ele corria 100 metros em 11 segundos, marca de atletista mesmo, jogador de cara do atletismo, sabe? Incrível, assim. Ele subia muito alto, pulava muito alto, fazia muito gol por causa desse entendimento físico. Isso que o Cristiano Ronaldo tem agora de prezar muito pelo treinamento, por dar valor ao talento, né? Você recebe o talento, mas você tem que lapidar ele. O Pelé fez isso como ninguém, por isso que ele vira esse monstro sagrado que ele é. É eleito jogador do século pela FIFA, tá? Então ele tem esse título. É o jogador com mais gols segundo o Guinness. Então tem essa questão do Cristiano Ronaldo dos gols oficiais, enfim, outros jogadores que dizem que fizeram mais gols. Mas pelo Guinness, que contabiliza os gols, o Pelé é o jogador que fez mais gols na história. 1.283 gols, não é pouco gol, tá? Então o pessoal fala dos jogos amistosos, mas eram amistosos que valiam na época. O Santos excursionava pela Europa para fazer jogos. Ele ganhou 3 Copas do Mundo, é o único jogador a ganhar 3 Copas do Mundo. Pelo Santos, ganhou 2 Libertadores e 2 Mundiais. E depois disso, o Santos para de disputar Libertadores e Mundial, porque não valia a pena. Era uma época diferente. Tinha a questão do patrocínio, então o Santos rodava o mundo para excursionar, para mostrar o futebol. E nesses jogos, enfrentou Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, todos os times da Europa. E o Pelé ganhava de todo mundo, fazia todos os gols. É o cara que representa o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é considerado o melhor futebol do mundo por causa do Pelé. Durante um tempo, o Pelé foi a palavra mais conhecida da história, tá? A palavra mais conhecida no mundo. Então, por isso, não tem como superar esse gigantismo do Pelé, tá? Pra mim, ele é o maior jogador da história e vai ser muito difícil que alguém passe. Ele, pra mim, nunca vai passar. O Pelé sempre vai ser o maior da história, tá? E aí, pra fechar o vídeo aqui, foi um vídeo longo aqui que eu trouxe bastante coisa. Eu vou trazer 5 curiosidades sobre o Pelé, bem rápido aqui pra vocês, que eu acho interessante, tá? Primeiro, né, como eu falei, não tinha bola de ouro naquela época para jogadores de fora da Europa. Mas o Pelé, depois, a FIFA faz um reconhecimento das bolas de ouro, a revista France Football faz um reconhecimento, e segundo essa revista, segundo essa reconstrução histórica, ele teria 7 bolas de ouro, empatado com o Messi, tá? Então, um cara que superaria essa questão do gigantismo nas bolas de ouro, tá? Então, acho que isso é importante. Outra questão é o nome dele. Por que é Pelé? Bom, o Pelé pronunciava errado um cara que era famoso, né? Famoso não, que era o ídolo dele, que era o Bilé. Era um goleiro do time do Vasco, lá de Minas Gerais, que o pai dele jogava, ele é muito fã do pai dele, todos têm da história. Ele gostava muito desse Bilé, e ele pronunciava errado, por isso que ficou Pelé, e esse Bilé era goleiro. E o Pelé era um grandíssimo goleiro, tá? Ele podia ter sido também o melhor goleiro de todos os tempos. Ele jogou 4 jogos pelo Santos, oficiais, porque machucou, lesionou, e ele não tomou nenhum gol na história, tá? Não tomou nenhum gol nesses 4 jogos, inclusive defendendo muito nos treinos, ele defendia bastante, pegava pênalti, enfim. Um cara impressionante, um talento da história, assim, sabe? Outra questão, que ele parou uma guerra, nessa questão que excursionava pela Europa, pelos outros países, ele excursionou pela África e tinha a guerra da Biafra, né, na Nigéria, e aí nessa guerra aí, claro que tem várias questões polêmicas sobre isso, se parou mesmo, porque logo depois volta, tem gente que diz que foi uma questão política, por isso que o Santos foi jogar lá, mas enfim, a verdade é que, assim, tava em guerra, eles param pro Santos poder jogar e todo mundo encheu o estádio e vê o Pelé jogando, e aí tem o jogo, eles têm um cessar-fogo e depois volta a guerra. Então, na minha opinião, sim, parou uma guerra o Santos, tá? E parou por causa do Pelé, né? Outra história que eu acho interessante é a história que o Pelé foi considerado tesouro nacional. Muita gente fala, o Pelé não jogou fora do Brasil, né? Mas tem uma questão interessante que o Jânio Quadros, que era o presidente do Brasil na época, manda uma carta falando assim, olha, a gente precisa proteger, aqui tá a carta, inclusive, a gente precisa proteger o Brasil da exportação do Pelé. O Pelé não pode ir para outro lugar. Quiseram transformar o Pelé em tesouro nacional, acho que nem era possível na época, mas enfim, o presidente do Santos respondeu ao Jânio Quadros falando, olha, o Pelé é inegociável, a gente não vende o Pelé, tá? Então talvez ele pudesse ter ido para a Europa, claro, teria ganhado tudo também, mas teve essa questão curiosa aí dele se tornar um patrimônio histórico, né? E, finalmente, acho que eu já contei um pouco da questão do porte físico do Pelé, que era um cara muito diferente, né? Um cara que mudou o esporte.
Inclusive, ele foi ministro do esporte também, um cara que representa muito o futebol e o esporte do modo geral, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido aqui o conteúdo que a gente trouxe, né? Fico aqui com a imagem do nosso Rei Pelé, uma homenagem também após a morte aí do Pelé, né? Para mim vai ser sempre o maior da história. Se vocês curtiram o vídeo, como eu falei, deixa o like aqui. Muito obrigado quem ficou até o final aqui, um vídeo super longo, né? O pessoal vai assistindo aos poucos. E como eu falei, deixa os comentários aqui se você discorda de alguma coisa e qual pode ser o próximo vídeo que a gente vai trazer sobre o nosso futebol. É isso, pessoal. Até a próxima. Falou!